E eu vou repercutir o tarifaço americano e como ele, então, pode afetar a aviação agrícola. Meu entrevistado é Cláudio Júnior Oliveira, que é diretor operacional do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui nessa conversa nos nossos estúdios em Brasília, viu, Cláudio? Obrigado, é um prazer estar aqui para falar sobre o setor. Vamos lá, né? A gente está falando desde o dia 9 de julho, quando o Donald Trump colocou essa condição, aí, essa ameaça dos 50%. Desde lá a gente está ouvindo muitos dos setores, né? E a gente queria saber aqui, em relação a esse cenário das tarifas aí, como é que impacta o setor agrícola brasileiro? Veja bem, a aviação agrícola atende mais de 20 culturas no país, inclusive as principais, como soja, milho, trigo, algodão e diversas outras. O setor vem crescendo muito nos últimos 10 anos, ele cresceu mais de 4% nesses 10 anos e no ano passado nós tivemos um crescimento de mais de 7%. Na última década foi o maior crescimento. E obviamente que teríamos aí consequências em relação às taxações, porque as 29 culturas atendidas pela aviação agrícola também estão sendo afetadas porque são produtos exportados para os Estados Unidos. Hoje a frota é extremamente moderna e conta com aviões, helicópteros e também os drones. Bom, em relação às culturas que estão sendo atingidas diretamente, nós chamamos a atenção para a laranja, que pode ter uma quebra de 40%, e ela é atendida por aviões e drones também no país. Nós temos aí o café, nós temos também a cana-de-açúcar, que é uma cultura alta e fechada e tem um grau de dependência de mais de 50% da aplicação aérea por meio de aviões, helicópteros e drones. E todas essas culturas, como a civicultura, que pode ter uma quebra de 40% a 45% nas exportações americanas, também preocupa muito o setor de aviação agrícola, porque o setor atende desde o início da cultura até períodos posteriores, não tendo outras formas de aplicar por ser uma cultura alta e também fechada. Essas culturas estão sendo ameaçadas com a questão da taxação imposta pelo governo americano, mas obviamente que o setor está mobilizado e também em constante pensamento a respeito da gestão dos negócios para que possa avançar nessa pauta e ser sustentável para o país. Nisso tudo, a gente vê, então, a grande participação da aviação agrícola, não é? Em várias culturas. Você falou aí, a laranja, café, a cana-de-açúcar. Pode diminuir, então, caso essa tarifa chegue agora, sexta-feira, 1º de agosto. Você acredita que os empresários eles podem diminuir o custo deles, aí, diminuindo, então, o uso da aviação nos seus canaviais, nas suas lavouras, enfim, porque a dependência, como você falou ali, 50% da área, no caso da laranja, é usada, né? A aviação agrícola, ela é usada. Então, você acredita que pode diminuir, então, o emprego dos aviões nas lavouras? Esse questionamento é muito sério e muito grave. Hoje a cana tem esse grau de dependência de 52%, a soja de 10%, outras culturas 20%, 30% da aplicação aérea por serem culturas altas e fechadas. O setor atendeu no ano passado mais de 140 milhões de hectares no país. Ele passa de 4, 10 vezes no mesmo local e representa de 25% a 30% das aplicações de inseticidas, fungicidas, semeadura, combate a incêndios florestais e diversas outras atividades importantes. Nós estamos ainda em levantamento de quanto poderia ser o impacto, mas se mantiver essa taxação de 50% aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, podemos ter mais de 500 milhões de dólares de déficit na aviação agrícola, isso contemplando a serviço da aplicação aérea em si e também negociação de aeronaves. Como falei anteriormente, ano passado foram mais de 160 aeronaves que entraram no país. As fábricas americanas, também fábrica brasileira, produzem aviões com um nível e um volume extremamente grande. Algumas fábricas não conseguem atender a tão grande demanda da aviação agrícola por ser uma atividade extremamente produtiva. Um piloto pode aplicar 400 hectares em 1 hora, precisaria de mais de 400 pessoas com bombinha costal ou muitos tratores para fazer essa aplicação. Então, de fato, a velocidade, a entrega, a sustentabilidade que também tem em relação ao menos uso da água, faz com que esse setor seja produtivo e agora possa trazer um grande impacto a essas questões. E para fechar, importante, se nós tivermos aí a lei de reciprocidade ativa em ação, aí nós teremos taxas que o Brasil vai colocar para o governo americano caso entre alguns produtos que venham dos Estados Unidos. É importante o alerta, falamos com a CNA, a CNI e também com o Ministério da Agricultura ontem em reunião, se caso entrar lei de reciprocidade para aviões, peças de aviões para o Brasil, aí nós teremos uma quebra e um déficit muito mais elevado.
Você estava falando em relação à participação também da aviação agrícola, né? A gente tem até as imagens, as segundas imagens aí em relação à ajuda, né, da aviação no combate. A nossa próxima imagem a gente tem ajuda no combate ao fogo, né, às queimadas. Teve uma grande participação, salvo engano, acho que foi o ano passado ou retrasado, da participação da aviação agrícola no combate ao fogo, ou seja, a gente vê aí toda essa tensão do setor, ainda a calcular os riscos, acho que a nossa próxima imagem tem, mas enquanto isso a gente vê, você falou assim, no ano passado, 24, 7% de crescimento. Se isso acontecer, dessa taxação chegar aos 50%, o setor pode não crescer, então nessa toada que está, né, desse crescimento nos últimos 10 anos, 4%, o ano passado que você falou, 7%, 25% agora, então pode ter uma quebra no meio do caminho por conta das tarifas. Exatamente, Simone. Só para abrir novamente um parêntese fantástico que você levantou, 2023 foram 20 milhões de litros lançados contra os fogos, os incêndios no Brasil. Sempre nós tivemos no Brasil incêndios florestais e nem sempre eles são criminosos. Nós temos Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Pantanal, ele começa em regiões muito secas. Então, toda essa cobertura da aviação agrícola, foram mais de 20 milhões de litros lançados em 2023 e em 2024 passou de 40 milhões de litros de águas lançados no combate às chamas. Foram mais de 115 empresas de aviação, aeronaves, pilotos envolvidos neste combate a incêndio. E, de fato, como trouxe por último, é importante salientar que nós podemos ter uma quebra muito grande, pode chegar a 40% de quebra no país, uma retração no setor de aviação agrícola, aliás, no setor de aviação geral, principalmente se a lei de reciprocidade for ativada, que é um caso extremamente complexo para o país passar neste momento. Para passar para o próximo assunto rapidamente, são quantos pilotos hoje a gente consegue e o número de aeronaves? Nós temos 2.722 aeronaves hoje no Brasil, representando a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. E temos os drones, mais de 8 mil drones de pulverização. A participação dos drones também, que é importante, né? Não só os aviões, mas os drones ajudam, né, nessa pulverização. Congresso de Aviação Agrícola vai acontecer em agosto, né? Frota agrícola do Brasil, você acabou de falar para a gente agora aqui, mas a gente tem, então, um congresso chegando em agosto. Rapidamente, a gente tem mais um tempinho, vamos falar dele também, só da expectativa para esse congresso. Ano passado, nós tivemos o maior congresso de aviação agrícola do mundo. Foram mais de 5 mil participantes, 12 países presentes, Estados Unidos, Canadá, México, fabricantes de aeronaves, fabricantes de motores, turbinas, todos os equipamentos que compõem um avião agrícola e também drones de pulverização. Este ano nós teremos aviões autônomos, que não tem piloto em cima, embaixo ele é autoprogramável e trabalha somente com a programação. Também estamos contemplando aí que esse ano teremos muitos governadores, senadores, como foi no ano passado, deputados federais. Então, todas as instituições do agro estão presentes, assim como os grandes políticos envolvidos com o agronegócio vão lá participar desse evento. Participamos já há 5 anos do evento nos Estados Unidos, que tem a maior frota. Lá eles têm em torno de 2 mil pessoas participantes, nós passamos de 5 mil, estamos felizes. Nesse evento que será esse ano, de 19 a 21 de agosto, em Santo Antônio do Leverger, do lado de Cuiabá, no aeroporto de Santo Antônio, e será um prazer receber todos lá. Cláudio Oliveira, diretor operacional então do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, dando esse depoimento aqui, nessa expectativa toda em cima do que pode acontecer para o setor em relação ao tarifaço de Donald Trump, e falando também do Congresso para a gente. Obrigada, viu, Cláudio? Até uma próxima oportunidade. Obrigado você.